Abriu o power aí? Abriu. Beleza. Então vamos lá. Transporte pela membrana. A gente falou da membrana, né? E falou que essa membrana é feita de lipídio e proteína e que ela não tem boca, ela não tem ânus, ela não tem entrada e saída. E aí a gente se pergunta, né, cara, como é que as coisas entram e saem por essa membrana? Então, existem propriedades da membrana, certo? E uma delas é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa entrar ou deixa sair algumas coisas e tal e tudo mais. Bom, como é que ela deixa isso acontecer? A música tá atrapalhando vocês? Não. Então tá bom. Se estiver atrapalhando, me fala que eu tiro, tá? Ó, vamos fazer um resumão básico de soluto, solvente e solução, certo? Eu tentei preparar um PowerPoint e tirar isso aqui da tela, mas tava tão difícil que eu deixei assim mesmo, mas acho que dá pra gente entender. Ó, tem um copinho aqui, uma estrutura, ele é de vidro, é transparente. O que eu vou colocar nele? Água. Beleza? Coloquei a aguinha aqui. Coloquei solvente e eu vou chamar essa água de solvente. Poderia ser outro tipo de situação, pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser o que for. É o que vai dissolver, é onde será dissolvido. Água, solvente. Soluto, certo? No outro exemplo que eu usei, vamos colocar isso aqui como suquinho, tá bom? Suquinho Tang aí. A gosto de vocês. Bom, eu vou colocar esse tanguezinho aqui dentro do copinho com água. E eu tenho um soluto misturado a um solvente, que eu tenho uma solução. De novo. Soluto, solvente, soluto. Misturei os dois, o que eu tenho? Solução. A quantidade de soluto que tem aqui dentro dessa solução, a quantidade do pozinho de Tang, vai me dar uma coisa chamada concentração. Quanto mais pozinho eu coloco aqui, mais concentrado fica a situação. Beleza ou não? Beleza, eu entendi. Sem problema? Sem problema. Então é o solvente e o soluto que forma a solução. Certo? Isso. Quando você mistura os dois, você tem uma coisa chamada solução. Aí isso. quanto mais soluto, maior a concentração? Isso. Só que assim você mexe no volume, né? Eu só não falei de volume aqui, mas a gente vai ver uma figurazinha ali que fala de volume, tá bom? Ó, Bom. Então vou voltar aqui e vou pegar como exemplo. Certo? Ó, fui pra cozinha. Pus a aguinha lá no copo. Tô com vontade de tomar um suco. Ah, que suco tem? Tem suco de saquinho. Ah, beleza. Vou colocar. Essa água é onde vai dissolver o suquinho. Então eu chamo essa água de solvente. Necessariamente precisa ser água para quando você tem uma solução? Não. É onde vai dissolver. Neste caso aqui é água. Aí tem o soluto, que é o pozinho. Joguei o pozinho dentro do solvente e imediatamente a soma dos dois eu tenho uma solução. Vamos supor que eu coloque mais pozinho aqui. Ou que eu coloque mais solvente. Eu vou mexer no quê? Na concentração. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Se eu colocar 10 bolinhas, a concentração vai ficar uma quantidade de soluto em relação ao solvente muito maior do que estava. Então essa solução vai ficar com concentração diferente. Então, peraí, professor. A concentração é a quantidade de soluto dentro da solução. Entenderam isso ou não? Me respondam. Não, professor. Sim. Eu entendi. Quem falou não? Eu. É que eu perdi. Eu quem? Eu quem? A Ana. Oi, Ana. Professor, volta. Tu entendeu o suquinho? Tu entendeu o suquinho? Entendi tudo, só não entendi essa última parte que você falou. Então, vamos lá. Você gosta do suco fraco ou forte, Ana? Ah, forte. Forte. Você acha que isso aqui tá fraquinho? Sim.
Então tá bom. Se ele tá fraquinho, a concentração é baixa. Se eu colocar mais soluto aqui, ele vai ficar mais forte? Vai. Então eu vou fazer o quê? Olha a setinha. Vou aumentar a concentração. Tudo bem? Ah, entendi. Tudo. Entendeu? Entendi. Qualquer um dos dois que eu mexa, se eu colocar mais água, ele vai ficar mais fraco. Então vai fazer o quê? Baixar a concentração. Uhum. Beleza ou não? Entendi, professor. Isso aí é fundamentalmente aula de química, mas eu tenho que dar uma geralzinha nisso para vocês entenderem o que vem adiante, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então vamos lá. Transporte pela membrana. Tem vários tipos de transporte pela membrana, mas a gente racionaliza da seguinte maneira: os que gastam energia e os que não gastam energia. Lembra de ATP? Sim. Então, ATP é aquilo que é uma molécula carregada de energia. Então a célula vai gastar ATP para fazer alguns transportes e outros não. Vamos lá. O primeiro a gente chama de passivo. Por quê? Porque não gasta energia. Não gasta. As coisas entram e saem das células sem gastar energia. Beleza? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto a tela tá aqui, vocês ainda me veem? Sim. Ah, tá. Beleza. Sim. Então eu posso fazer gesto aqui que vocês vão entender. Uhum. É porque a tela tá aberta toda para mim aqui, eu não sei se vocês me veem. Então vamos lá. Significa o seguinte, tem a membrana. Vai passar pela membrana? Vai. A membrana vai abrir? Não. Ela não abre. Se ela abrir, o conteúdo de dentro vaza. Então, tem um jeito de passar pela membrana sem que as coisas vazem. Existe um transporte que não gasta energia, existe transporte que gasta energia. Vamos ver o primeiro. O primeiro a gente chama de osmose, que eu vou explicar um pouquinho adiante. Depois eu tenho difusão simples e difusão facilitada, que eu não vou explicar agora. Nas próximas aulas eu vou retomar e explicar isso aqui, que é um pouco mais complexo, né? Porque envolve um pouco mais da ideia de química e tal e tudo mais. Bom, tem transporte que gasta energia? Tem. Como é que ele chama? Bomba de sódio potássio. Professor, você vai explicar agora? Não. Exige um pouco mais de tempo para poder explicar isso. Certo? Tem outros processos que gastam energia? Sim. As endocitoses. Endocitoses. Cara, você pode dizer para mim assim, professor, que diabo de palavra é essa? Vamos tentar decifrar? Olha, endo é dentro, cito em relação à célula, entrando na célula. Entrando na célula. Quais os processos? Fagocitose e pinocitose. Certo? Exocitose. Exo é fora da célula. Fora. Coisas que saem da célula. Qual é o processo básico? Plasmocitose. Eu fiz um mapa aqui para vocês agora? Fez. Que mapa é esse? Mental, sinótico, o que ele é? Mapa conceitual, o que é? Conceitual. Beleza. Então, olha só, eu tive que fazer um mapa conceitual para eu não colocar texto aqui para vocês não ficarem lendo. Aprendam. Esse é o meu mapa. Eu que fiz. Saiu da minha cabeça. Façam o de vocês. A Isa faz isso bem, que ela já me mostrou alguns. O resto eu nem sei se faz bem, porque eu não vi. Certo? Mas assim, prestem bastante atenção nisso daí. Bom, o que eu tenho claramente aí? Que existe um transporte passivo, aquele que não gasta energia, e as três estruturas, as três formas básicas são osmose, difusão simples e difusão facilitada. Tem um método que gasta, todos esses outros aqui eu não coloquei, mas todos esses três aqui gastam energia. Bomba de sódio e potássio, as endocitoses, que podem ser fagocitose ou pinocitose, e as exocitoses. Nossa, professor, que monte de nome. Eu vou explicar cada um deles. Fiquem tranquilos. Seguimos. Osmose. Passa o quê? Tatua aí. Grava. Escreve na testa. Escreve no celular. Aparece uma mensagem no Google Agenda. Osmose só passa água. Para você não ter problema para entender isso. Osmose passa o quê, gente? Água. 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 É só água. E aí, professor, como é que passa?
Baixa concentração, Ana, é suquinho fraquinho, aquele que você não gosta? É. Beleza. Como é que eu chamo uma coisa... Quem fala? A Laura. Laura Yushiro? Isso. Tudo bem, senhorita? Vamos à aula. Vamos lá. Baixa concentração, certo? Suquinho fraquinho, Ana. E para quem não... Tem o nome isso? Hipotônico. Hipo. Ó, toda vez que você estiver em aula, vai pegando um caderninho, vai marcando as palavras e vai escrevendo o que eu estou falando, para quando você estiver estudando sozinho, você ter efetivamente o sentido dessa palavra e não se perder. Pouco. Certo? Baixa concentração, solução hipotônica. Opa, olha o suco da Ana, bem forte, chega a estar azedo o bagulho, faz até careta quando toma, certo? Como é que ele chama? Hiper. Ah, agora entendi, hiper é bastante? É, eu fui no extra. Ah, onde você foi? No mercado? No mercadinho? Ou você foi lá no shopping? Eu fui no shopping. O shopping é um mercadão grandão? É, ele é hiper. Ah, o extra aí da aviação, ele é um hipo extra. E aqui é um hiper extra. Certo? Pequeno, pouco, muito. Baixa concentração, hipo. Alta concentração, hiper. Concentrações iguais. Ana, a sua mãe falou, esse suco tá muito azedo, vou mexer nele, vou deixar ele no ponto. Tá bom, Ana? Tá bom. Então, olha só. Concentrações iguais, iso. Ó, esse prefixo iso significa igualdade. Olha, os professores estão brigando porque eles querem isonomia salarial. O que eles querem? Salários iguais. Isso, fechou. Hipo, pouco. Hiper, muito. Iso, igual. Baixa concentração, alta concentração e concentrações moderadas, igualitárias. Beleza? Beleza. Então eu vou dizer para você, vou definir osmose com uma linguagem bem chula. Da baixa concentração para a alta concentração, para deixar as concentrações iguais. Professor, você já tinha explicado isso em sala, né? Isso, eu só estou reiterando porque estava lá na atividade para vocês, certo? É sempre bom reiterar isso aqui, porque isso dá uma confusão do cão no Enem, no vestibular. Certo? Porque os caras fazem um jeito onde você confunde o hiper com o hiper, entendeu? Então tem que estar bem marcadinho, certo? Essa é uma das coisas que precisam estar muito bem marcadas, esses mecanismos. Eu gosto muito de fisiologia, porque a fisiologia faz você entender. Um monte de nominho, desmossomo, interdigitação e tal e tudo mais, beleza. Eu vou até ter que saber, mas eu tenho que saber como é que a coisa faz interdigitação. Eu preciso saber como é que o desmossomo faz para passar. Isso é mais importante do que entender isso. Depois, quando eu for falar deles, eu vou voltar aqui, ó, tá vendo isso? É por aqui que a osmose acontece. O que é a osmose? Osmose é a passagem do menos concentrado para o mais concentrado para deixar as concentrações iguais. Ou a osmose é a passagem do hipotônico para o hipertônico para deixar os meios isotônicos. Dúvida? Dúvida? Não. O resto tá dormindo, tomando café, foi fazer xixi, tá olhando a novela. Sai da Netflix, que coisa horrível. Vamos Eu lá. tô aqui, é só porque minha prima tá Tô aqui, tô anotando. Só aqui. Bola, gostei. Eu dei um apertão e vocês reclamaram. Vamos lá. Tudo bem aqui? Ó, vamos lá? Eu podia até usar um negocinho aqui que eu achei legal. Mas depois eu uso, no final. Estão conseguindo enxergar isso aí? Vê se vocês conseguem ver direitinho. Sim, sim. Eu não ampliei muito para ele não perder um pouco. O que está acontecendo aí? Laurinha, o que está acontecendo aí? Eu? Qualquer uma das duas. Olha bem o que está acontecendo.
a água tá passando do meio menos concentrado para o mais concentrado. Para deixar ele mais... Isso mesmo, o mais concentrado tá com as bolinhas verdes, não é isso? Sim. Então tá passando do hipotônico para o hipertônico. Para deixar isotônico. Isso. Só que tem uma coisa que eu não tinha falado para você. Você percebeu que o volume aumenta? Sim, sim. É lógico, eu tô passando água pro outro lado, né? O volume vai aumentar mesmo. É que na osmose a gente não fala isso de cara, mas essa ideia do volume é importantíssima. E vocês vão ver por quê. Vamos lá. Ó, 3 células. Isso aqui é um GIF, eu não consigo parar, tá? 3 células, ó, red blood cells. Células sanguíneas. Tem concentração dentro delas? Tem. Tem sais dentro delas? Tem. Certo? Ó, das 3. Eu não consigo parar a animação, tá? É um GIF. Foi o que eu consegui pegar. Então eu vou ter que esperar ele fazer para eu poder falar para vocês. Beleza? Bom, as 3 células têm concentração iguais entre elas? Ó, essas 3 aqui, ó. A concentração dessa é igual dessa, igual dessa? É. Essa solução aqui é hipertônica. Significa que ela está muito concentrada. A água passa do meio menos concentrado por mais. Essa solução é hipotônica? É. Então a água vai passar do meio menos concentrado para o mais. Certo? E essa solução, a próxima que vem aqui, é isotônica, significa que a água não vai para lugar nenhum. Aí vocês podem estar me perguntando o seguinte: professor, como você sabe que ela é hipertônica ou hipotônica? Porque existe essa comparação. Ela é hipertônica em relação a essa. Ela é hipotônica em relação a célula que está vindo ali. Então, não existe hipertônica. Sabe o yin e o yang? Não existe um sem o outro. Eu não consigo falar se uma solução está hipertônica ou hipotônica em relação à célula se eu não comparar as duas. Certo? Tudo bem ou não? Tudo. Tudo. Bom, em uma célula murchou e outra célula sofreu uma coisa chamada lise. Certo? Quebra. Toda vez que quebra, eu chamo isso de lise. Beleza? Algumas células, eu não coloquei aqui porque eu não achei uma figura legal para colocar. Algumas células têm uma coisa chamada vacúolos pulsáteis e contráteis. O que significa isso? Significa que mesmo tentando a água sair, ele consegue controlar. São alguns protozoáriozinhos, por exemplo, que vivem entre o meio da água salgada e o meio da água doce. Então, quando ele vai de um para o outro, muito provavelmente ou ele vai murchar ou ele vai estourar. Então, ele tem alguns mecanismos lá dentro que, já, mesmo que a água entre, ele bombeia para fora. Ou mesmo que a água saia, ele bombeia a água para dentro. Todas as células têm isso? Não. Algumas conseguem controlar o efeito da osmose. Cara, a célula não controla a passagem de água. Ela passa. Ela pode até, em algumas situações, alguns seres têm um mecanismo que faça isso diferente. Mas isso acontece sem gasto de energia. Ou seja, está acontecendo. Tudo bem? Está acontecendo. E vai acontecer sempre. Um exemplo claro. Eu acho que eu já usei esse exemplo, mas eu acho que é o que vocês mais conhecem. Por exemplo, todo mundo conhece carne seca? Sim. Tem vários nomes, jabá, charquear, tem um monte de nome, mas é carne seca. Carne de sol. Carne de sol, tem um monte de nome. Tem gente que diz que é diferente, até acho que seja, mas pro mecanismo que a gente vai explicar aqui é a mesma coisa, tá bom? Olha só, como é que os caras fazem? Mata o boi, corta um pedaço de carne e joga o que nela? Sal. Sal. Depois joga essa carne onde? No sol. No sol. O que acontece com o sal em contato com essa célula? O sal vai secar a água e o sol vai secar a água e vai evaporar. Então, mas porque existe o princípio da osmose. Como o meio externo das células ali vai estar extremamente salgado, o que vai acontecer? A água vai fazer o quê? A água da célula vai sair. E essa carne, você pode ver que a carne seca é bem condensadinha, né? Ela é bem apertadinha. E com isso vai matar todos os outros micro-organismos que estavam ali. Portanto, essa carne vai durar muito tempo. Porque não tem os organismos que vão degradar. Tudo bem ou não? Tudo. Então vamos lá.
Endocitoses. Ó, aquele primeiro processo era osmose, eu só expliquei ele. Agora eu vou para aqueles que gastam energia, passando pela bomba de sódio e potássio, que eu vou explicar numa próxima aula. Endocitoses. Quais são as endocitoses? Fagocitose. Fago significa comer, e quando se come, come alguma coisa sólida. Beleza? Citose em relação à célula fazendo. Cito, esse SE é a célula está fazendo um englobamento de uma partícula sólida. Existe um mecanismo para isso? Existe, a gente vai ver. Pinocitose é uma endocitose? Por que é uma endocitose? Porque entrando partícula sólida, entrando partícula líquida. Beleza? Exocitose. Algumas coisas que saem da célula. Geralmente, a plasmocitose é o processo final da fagocitose e o processo final da pinocitose. Eu vou tentar explicar para vocês com calma. Primeira coisa, lixo. Professor, toda vez que a exocitose acontece é lixo? Não, nem todas as vezes. Quando que ela é lixo? Quando é plasmocitose. E é o final do processo de fagocitose e o final do processo de pinocitose. Acho que quando eu der o exemplo para vocês, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Endocitose, dentro. Exocitose, fora. Processos de entrada, processos de saída. Gastando ATP, gastando energia. Olha lá, vou mostrar uma fagocitose para vocês. Bom, eu tenho aqui uma amebinha, certo? Professor, volta para tirar um print, por favor. Pronto. Tirou? Obrigada, já foi. Uhum. Então vamos lá. Olha só. Fagocitose, beleza? Estou pegando aqui uma amebinha, um ser unicelular. Olha o que ela faz. Tem uma bactériazinha aqui que ela quer comer. Opa! Ah, peraí. Como é que ela faz isso? Tá vendo o citoplasma aqui, ó? Vocês estão vendo o meu mouse? Estão vendo o meu cursor? Sim. Dá pra ver todo mundo? Quem tá vendo no celular, gente? Eu. Então, às vezes o celular fica um pouquinho pequeno, né? Dá pra ver. Dá pra ver? Então tá bom. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui faz o quê? Isso aqui se projeta. Como se projeta, professor? Ó, olhem pra minha mão. Ele faz isso, ó. Ele vai alongando o citoplasma e vai projetando. O primeiro cara que viu isso, achou, né? Achou não, teve certeza que essa célula não tem pé, não tem nadadeira, não tem nada. Ela se locomove assim, ó. Ela joga todo o material. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês dela fazendo isso. O que acontece? Ela emite, ó, ela vai dobrando, tá vendo? Ela vai dobrando em volta. O cara que viu isso aqui, chamou isso aqui de pseudopodês ou pseudopodás. Pseudo é falso, tudo que é falso. Pseudo-aluno, pseudo-professor, pseudo-escola, pseudo-salário. Certo? Olha só. Voltando lá. De vez em quando eu perco meu mouse, gente. Eu tô ceguinho. Aqui, ó. Viu? Englobou. Juntou essas duas partes. Ó, tá vendo? E tem uma bolsinha aqui dentro. Se você perceber, essa bolsinha é feita com parte da membrana que dobrou em volta dela, ó. Tá vendo? Olha que legalzinho. Eu vou chamar essa bolsinha de partícula sólida de fagossomo. O que vai acontecer? As enzimas vão entrar dentro dessa bolsinha e vão quebrar, ó, tá vendo? Quebrou, tá digerindo. Digestão celular, fagolissomo, deixa pra lá os nomes, digestão celular. E olha só, a partir do momento que quebrou, tira tudo que interessa para essa célula e o resto que não interessa vai ser jogado para fora. Como é que é o nome disso aqui? Desculpa, peraí. Plasmocitose. Então vamos lá. Ó, comecei projetando o citoplasma, fazendo pseudópodos, certo? Cheguei no finalzinho, digeri, agora vou jogar para fora. Como que eu jogo para fora? Plasmocitose. Todo mundo entendeu até aí?
Sim. Sim. Beleza. Vamos para a próxima, a gente revisa depois. Agora eu tenho aqui, certo? A pinocitose. A pinocitose são partículas, gotículas. Só que sabe o que acontece? Não tem projeção citoplasmática, não tem pseudópito. Elas encostam na membrana aqui e a membrana vai afundando. Vai, a gente chama invaginar. Certo? Ela invagina. Ou seja, vai jogando isso para dentro. Faz uma bolsinha? Faz. Como é que ela chama? Pinossomo. Beleza? Na fagocitose, partícula sólida, fagossomo. Na pinocitose, partícula líquida, pinossomo. As enzimas vão entrar, vão quebrar, vão tirar o que precisa e o que não precisa vai acabar em plasmocitose. Fechou? Eu passei direto do slide. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo, professor. Peraí, gente. Deu um bug aqui. Vamos lá. Endocitoses, fagocitose, sólido, pinocitose, líquido, exocitose, saindo, plasmocitose. Fagocitose, emite pseudópito, engloba a partícula sólida, quebra, tira o que precisa, vai até a membrana, abre a bolsinha e joga para fora. Fagocitose, plasmocitose. Já está saindo, portanto o processo é exocitose. Um processo de entrada. Gotículas aderem à membrana, a membrana invagina, faz um pinossomo, entra enzima, quebra, tira o que precisa, o resto migra até a membrana e faz plasmocitose. Dúvida? Gente? Não. Tá, beleza. Não. Então vamos lá. Vou mostrar aqui um videozinho e aí eu vou explicar a diferença das exocitoses aqui, tá bom? Ó, uma célulazinha, certo? Bonitinha, aberta. Aqui tá o retículo endoplasmático dela, aqui tá o núcleozão. Aqui, ó, é uma coisinha chamada complexo de Golgi, onde se armazena a proteína. Vamos colocar essa célula aqui como exemplo, como uma célula do pâncreas, que está produzindo uma enzima chamada insulina, que não é usada dentro da célula, vai ser exportada, então ela precisa sair. É um processo de exocitose? É um processo de exocitose, mas não é lixo. Por isso que eu disse para vocês, só é lixo quando é plasmocitose. Aqui, certo? Aqui é um processo de exocitose, vai passar pela membrana, porém não é lixo. Por isso eu não posso classificar tudo como plasmocitose. Beleza? Vamos lá. O som aparece para vocês? Vocês escutam ou não? Escutam o som da narração ou não? Não. Então tá bom. Não. Eu vou narrando aqui para vocês, tá bom? Ó. O que está acontecendo? Eu vou aproximar da célula. Certo? Aproximei. A célula está fez o DNA, fez o RNA, construiu a proteína. E ó, a proteína está aqui. Mas essa proteína, a insulina, por exemplo, não vai ser usada dentro dessa célula. Ela vai lá pro complexo de Golgi, vai ser armazenada numa bolsinha, certo? Essa bolsinha vai chegar até a membrana e olha o que ela vai fazer na membrana. Ó, tá vendo aqui a membrana, ó? Lipídio, grandes proteínas aqui no meio. Por isso é importante entender como é que essa membrana é, senão eu não sei como é que as coisas acontecem. Vai ficar só na decoreba. Agora não. Agora vocês têm condição de entender que ela é lipoproteica, certo? Vambora. Ó, percebeu que essa bolsinha
tem a mesma estrutura que a membrana, ó, lipídio, lipídio. O que ela vai fazer? Ela vai se fundir, ó. Ó que bonitinho. Tá vendo, ó? Os lipídios vão se juntando um com o outro, se juntaram e abriu. Essa insulina tá saindo fora da célula. Neste caso específico, é insulina. Mas quando é plasmocitose, quando é o final da fagocitose ou o final da pinocitose, também acontece assim. Estou exportando insulina nesse caso? Mas se essa célula tivesse fagocitado alguma coisa e tivesse quebrado e tivesse jogando para fora, seria do mesmo jeito. Juntou com a membrana, fez. Olha aqui o processo de entrada, que legal. Quer ver? Ó, é o contrário disso. Chegaram algumas partículas aqui, certo? Olha só, é fagocitose. Ó, a célula vai fazer o quê? Ó, tá dobrando a membrana, tá englobando as partículas e juntou. Fagossomo ou pinossomo? Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Tudo. Sim. Sim. O que vocês acharam? Pessoal? Eu vou descompartilhar a tela que vocês têm outra aula agora, tá bom? Tá bom. Tá bom. O que vocês acharam, gente? Muita dúvida ou não? Não, Passar professor, pra entender. Então, tem 2 minutinhos ainda, vou fazer uma revisãozinha rápida, tá bom? Bom, processos de entrada e saída de substâncias na membrana. Podem ser de 2 tipos. Os que gastam energia, ativos. Ou melhor, vou falar o contrário do que é o que estava lá. Os que não gastam energia, os passivos, que são osmose, difusão simples e difusão facilitada. Eu expliquei hoje só osmose. Beleza? Do menos concentrado para o mais concentrado, para deixar as concentrações iguais. Do hipo para o hiper, para deixar iso. Beleza? Olha só, outra coisa que eu expliquei. Processo de entrada e saída que gastam energia. Tem bomba de sódio e potássio? Tem, mas eu não expliquei hoje. Vou explicar numa próxima oportunidade. O que eu falei? Processos que englobam partículas sólidas, usando a membrana. Fagocitose. Emite pseudópito, engloba, faz fagossomo, quebra tudo que tem lá dentro, tira o que é bom, sobra resto, plasmocitose. Pinocitose, partícula líquida. Tem pseudópito? Não. Em vagina, entrou, pinossomo, entrou sistema digestório, quebrou, lixo, plasmocitose. Plasmocitose é um processo de exocitose, fora, mas todo processo de exocitose é uma plasmocitose? Não, a plasmocitose é lixo. Existem processos onde a célula exporta substâncias para esse organismo, tá? Que não são plasmocitose. Por exemplo, que eu dei da insulina ou qualquer outra substância que é produzida em uma célula, certo? E exportada para o corpo que ela está.